Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa playlist focada em resolução de questões de engenharia elétrica para concurso público. Se está gostando dessa playlist, já deixa o seu curtir e também se inscreva no nosso canal. E se você não quer perder nenhuma aula, ative o sininho para receber a notificação de novas aulas. Seja o circuito apresentado a seguir, composto por elementos passivos ideais e fontes de tensão e corrente contínuas também ideais. A resistência equivalente de Thevenin, RTH, e a fonte de tensão independente do equivalente de Thevenin, VTH, do circuito visto pelos terminais C e D são dados, respectivamente, por... Então, nosso objetivo aqui é obter o equivalente de Thevenin, e determinar a tensão de Thevenin e a resistência de Thevenin. Primeiro passo para a gente determinar a resistência de Thevenin é desativar as fontes independentes. As fontes independentes. As fontes dependentes a gente vai ter que manter no circuito. Não é o caso daqui, desse circuito, porque a gente só tem fontes independentes. Para desativar as fontes independentes, no caso da fonte de tensão, a gente causa um curto-circuito em seus terminais. E no caso da fonte de corrente, a gente interrompe. A gente, como se diz, retira o componente mesmo, deixa em aberto aqui. E aí a gente segue a análise apenas com componentes, com os resistores, para a gente determinar a resistência equivalente vista dos terminais C e D. Então eu vou fazer uma pequena marcação aqui nas fontes para não poluir muito o nosso circuito. Pronto, considere que as fontes estão desativadas. Esse resistor aqui, por conta do curto-circuito, vai estar em paralelo com esse. Resistores em paralelo que têm o mesmo valor, a resistência equivalente, a gente obtém o valor dividido por 2, ou pelo número de resistores em paralelo, No caso aqui vai dar 10 ohm. Esse 10 ohm ele vai estar em série com esse resistor aqui de 30. Então daqui, nós vamos ter o quê? 40 ohms. Esse aqui não é a resistência equivalente ainda, tá, pessoal? Porque a gente precisa determinar esse lado. Esse lado aqui, resistores equivalentes, no caso são dois resistores de mesmo valor, então é 30 dividido por 2, valor restante 15 ohm. Esse 15 ohm ele vai estar em série com esse resistor de 25. Fazendo a soma, resistores equivalentes, resistores que estejam em série, o resultado final é dado pela soma das suas resistências. No caso, vai ser 40 também. Agora, nós vamos ter o seguinte. Desse lado aqui, 40 ohm. Desse lado aqui, 40 ohm. Eles vão estar em paralelo. Então, resistores, esses dois aqui, vão estar em paralelo. Novamente, resistores em paralelo que têm o mesmo valor, a gente pega o valor e divide pela quantidade. No caso, são 2, então vai ser 20 ohm. Essa é a primeira informação. A resistência de Thevenin é igual a 20 ohm. Falta a gente determinar a tensão de Thevenin. No caso da fonte de Thevenin, a gente reativa as fontes e utiliza algum método de análise, algum teorema, para a gente resolver, determinar a tensão de Thevenin aqui nos terminais da fonte. Ponto muito interessante, nós não estamos na faculdade, então a gente não precisa cumprir aquelas listas de exercícios que a gente tem que resolver o circuito como o enunciado pede. Estamos em uma prova que o tempo para cada uma das questões é limitado. A gente tem ali 3 minutos, 5 minutos, não interessa. A gente tem que ser o mais eficiente possível. Então, se a gente tem análise de malhas e análise nodal, aqui você pode escolher qual método você vai aplicar para resolver o que você precisa, encontrar o que você precisa. Utilize o método que você sentir mais confiante para resolver. Seja análise de malha, seja análise nodal. Nesse circuito aqui em questão, nós temos uma fonte de corrente entre duas malhas. Então, nós temos aqui o conceito da supermalha. Dificulta um pouco, mas o que eu faço geralmente quando a gente tem vários componentes assim? Eu aplico o teorema da transformação de fontes, que é eu vou reduzindo o número de componentes sem, vamos dizer, tirar a essência do circuito, diminuir ou alterar o valor final do circuito. Então, o que a gente faz? Quando nós temos uma fonte de tensão em série com resistor, a gente pode obter um circuito equivalente, na qual vai ser uma fonte de corrente em paralelo com esse resistor. No caso de uma fonte de tensão, uma fonte de corrente em paralelo com um resistor, a gente obtém o quê? Uma fonte de tensão em paralelo com esse mesmo resistor. Nosso objetivo é ou encontrar a corrente ou a tensão. A resistência vai permanecer o mesmo valor. Eu vou fazer isso para diminuir o número de componentes, o número de malhas e o número de nós do circuito. Aqui nós temos uma fonte de tensão em série,
com resistor, então a gente faz, para determinar a corrente resultante, faz o quê? 10 dividido por 20, no caso vai dar 0,5. Então a fonte de corrente resultante vai ser 0,5. O resistor ele vai estar agora em paralelo com a fonte e também vai estar em paralelo com esse outro resistor aqui. O valor entre eles, né, de resistência equivalente, vai ser o quê? 10. Então coloco aqui. Posso continuar o circuito, mas desse lado aqui eu também posso executar essa operação, né? No caso aqui eu vou ter que manter o resistor de 30 ohms, esse aqui, e o de 25 também. Ó, 30 dividido por 30 vai dar 1, então a corrente de 1 ampere, aqui. Enquanto que nós vamos ter uma resistência aqui, ó, equivalente de 15 ohms. Aplicamos novamente a resistência equivalente ali. Aqui é o resistor de 30, esse aqui. Aqui é o de 25, esse aqui. E aqui é o valor de 15 ohm, que é o valor equivalente entre esses dois. E aqui uma corrente de 1 ampere. Nesse nó aqui, nós temos o quê? A fonte de corrente de 1 ampere. Novamente, eu vou aplicar o teorema de transformação de fontes aqui e aqui. Agora, para obter o quê? Uma fonte de tensão em série com o resistor. 0,5 da corrente vezes a resistência de 10 ohms vai resultar em 5 volts. Esse resistor aqui ele vai estar em série com esse resistor aqui agora. Então, a gente já soma 40. Pronto. Do outro lado, mesmo processo. 15, aqui temos 15, vezes 1 vai resultar em 15. Então, uma fonte de tensão de 15 volts. Essa resistência de 15 vai estar em série com essa aqui, de 25. Então, a gente já soma também, vai dar 40 também. Aqui no meio, vamos ter uma fonte de corrente. Posso continuar e fazer novamente a transformação de fontes. Aqui vai ser 5 dividido por 40. A fonte de corrente resultante vai ser de 0,125. Vamos ter esse resistor de 40 ohms aqui, em paralelo. A fonte de corrente, essa aqui que a gente não mexeu em nenhum momento, 1 ampere. O outro aqui, o outro resistor, ele também vai estar em paralelo com outra fonte de corrente. Aqui no caso vai ser 40, continua sendo 40, né? E aqui também. Pronto. E aqui, a fonte de corrente vai ser o quê? 15 dividido por 40. 0,375 amperes. Agora, todos os componentes estão em paralelo. Em paralelo aqui aos terminais C e os terminais D. O terminal D, né? Bom, aqui nós aplicamos um outro conceito que é a questão da lei de Kirchhoff das correntes. As fontes de corrente, elas estão entrando no nó. Então, se todas estão entrando no nó, a gente faz uma soma. Essa fonte de corrente aqui, 0,375, mais essa aqui, de 0,125, mais essa de 1 ampere. Nós vamos chegar ao valor de 1,5. Vou colocar aqui do lado. Fonte de corrente resultante, 1,5 amperes. E a resistência equivalente, temos dois resistores, do mesmo valor, então vai ser 20. E agora está fácil da gente determinar a tensão de Thevenin. É simplesmente fazer 20 da resistência vezes 1,5 da fonte de corrente. E aí vamos chegar ao valor de 30 volts. Então, 30 volts vai ser o valor da tensão de Thevenin. Bom, para ficar claro, essa aqui é uma das formas da gente resolver. Resistência de Thevenin, tensão de Thevenin, então, alternativa C como a correta. Essa aqui é uma das formas da gente resolver esse circuito. Eu não resolvi, por exemplo, por análise de malhas, por conta dessa super malha aqui, ela dá uma dificuldade a mais. Não é uma questão difícil também de ser resolvida. É só que a gente teria que ficar testando aqui, provavelmente a gente teria que ficar testando o sentido das correntes de malha. Às vezes estaria todas no sentido horário, essa aqui eu tenho certeza que estaria no sentido anti-horário.
Mas e as outras? Essa aqui também estaria no sentido, essa aqui no caso, sentido horário. E essas aqui do meio? Dá essa dúvida. Então, eu geralmente utilizo o teorema da transformação de fontes para, de fato, reduzir o número de componentes, reduzir o número de malhas e nós. Se for necessário, a gente aplica análise de malhas. Porém, vai ser um circuito muito menor. Gostaram da aula? Gostaram dessa explicação? Deixe o seu curtir, comenta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e o principal, ative o sininho para receber a notificação de novas aulas. E até daqui a pouco!